Muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, queria saudar os ilustres palestrantes e agradecer a amável participação da Mariana, do Hélder e da Sílvia. Também cumprimentar todos lá em casa e dizer que é com muita satisfação que temos mais um webinar, porque de facto este webinar foi adiado devido a problemas de agenda, mas hoje também é um ótimo dia porque comemoramos o Dia Mundial da Diabetes e por isso mesmo, como doença crónica, este webinar faz todo sentido no dia de hoje. Portanto, está a ser gravado e por isso mesmo depois pode ser visualizado também em diferido. Quem não tiver a oportunidade de ver, depois pode consultar no nosso site e, e visualizá-lo. As questões serão colocadas só no bate-papo e responderemos, os palestrantes vão responder no final. Por isso mesmo, This meeting is being recorded. também queria dizer que temos na agenda do próximo ano o nosso 4º congresso e queria que todos também tivessem essa preocupação de colocar nas suas agendas o dia 30 e o dia 31 de março, que vai ser no mesmo local do ano anterior, no auditório do CAI, na Figueira da Foz. E espero que tenha também uma afluência muito grande de comunicações, e este webinar foi precisamente nesse seguimento. Tivemos muitas comunicações livres que não puderam ser selecionadas, então estamos a realizar um ciclo de webinars temáticos ainda relativamente a essas comunicações que não foram selecionadas. Por isso, dia 30 e 31 de março, esperamos por todos vocês na Figueira da Foz. E agora temos aqui o nosso vogal da direção, o Mário Costa, que vai precisamente moderar este debate, e por isso mesmo eu passava-lhe a palavra para dar continuação a este debate. Então, boa noite a todos. Não vou fazer mais cumprimentos para não estarmos aqui todos a fazer a mesma coisa. Ia só apresentar a primeira palestrante, que é a enfermeira Mariana, e ler um pequeno excerto do currículo dela. Ela é enfermeira e especialista em enfermagem de reabilitação, está a desempenhar funções na UCC da Senhora da Hora, na Unidade Local de Saúde de Matosinhos. É licenciada em enfermagem desde 2010 pela Escola Superior de Enfermagem do Porto, tem pós-graduação em Sistemas de Informação e Enfermagem em 2011, na ESEP, pós-graduação em Prática Baseada em Evidência, em 2013 também na ESEP, pós-licenciatura em Especialização em Enfermagem de Reabilitação em 2013 e mestrado em Enfermagem de Reabilitação em 2019. Desde 2016 que integra a UCC da Senhora da Hora, com intervenção em doentes respiratórios crónicos, e atualmente dinamiza o programa do doente respiratório crónico, que é aquilo que nos vai apresentar, é o programa do doente respiratório crónico. A enfermeira Mariana, está ali, não estava a vê-la aqui no meu ecrã, tem então a palavra. Ok, boa noite a todos, vou então partilhar a tela. Não sei se estão a visualizar. Sim, com as anotações. Ok, então deixem-me só interromper aqui, não é este. E agora? Já está. Ok. Pronto, então boa noite a todos. Antes de seguir com a minha apresentação, gostaria de agradecer então à UC a oportunidade de dar a conhecer a nossa intervenção no âmbito do doente respiratório crónico e cumprimentar também todos os presentes. Então, o porquê do programa de doente respiratório crónico? Começamos então
aqui com uma breve apresentação, um enquadramento que justifica o desenvolvimento deste programa. Portanto, nos últimos anos, a prevalência de doenças respiratórias crónicas tem aumentado em todas as regiões de Portugal, isso segundo o 13º relatório Nacional das Doenças Respiratórias, e a OMS também estima que em 2030 a VPOC seja a terceira causa de morte a nível mundial, o que representa um aumento de 30% da mortalidade associada à VPOC face a 2002. Por sua vez, a asma é uma doença que atinge 235 milhões de pessoas e é particularmente comum em crianças. A reabilitação respiratória é uma intervenção multi-interdisciplinar baseada numa avaliação global do doente. É uma intervenção não farmacológica, considerada como um pilar fundamental no tratamento das doenças respiratórias crónicas. Portanto, reduz os sintomas, melhora a mobilidade e qualidade de vida do doente. É uma forma eficiente e custo-efetiva de tratamento, a par da vacinação e da cessação tabágica, e a DPOC ganha aqui destaque porque, de facto, é a doença respiratória crónica com mais estudos realizados. A reabilitação respiratória segue um método estruturado e inclui módulos de treino de exercício, educação e apoio psicossocial do doente e cuidadores, com vista à autogestão da doença e à adoção de comportamentos promotores da saúde. Portanto, verificamos, tanto para a asma como para a DPOC, que é fundamental a educação terapêutica e a autogestão da doença, a revisão da técnica inalatória e outras estratégias não farmacológicas. Como sabemos, a OLS de Matosinhos é representativa da integração de cuidados, constituída pelo Hospital Pedro Spano e pelo ACES de Matosinhos, e afigura, sem dúvida, uma mais-valia para a implementação destes programas. Percorrendo, então, uma linha cronológica, em 2010 criou-se o projeto DPOC, com visitas domiciliárias e com uma intervenção, sobretudo educacional, da doença. Depois, com a atualização de guidelines, foi necessária uma nova reestruturação, em que a intervenção educacional por si só não seria suficiente e surgiram intervenções mais estruturadas, como é o caso da reabilitação respiratória, quer uma intervenção em grupo ou individualizada, e também, a par disso, consultas estruturadas de enfermagem de reabilitação. Em 2017 foram incluídos, para além de doentes com DPOC, doentes com asma, e a colaboração com o Serviço de Pneumologia sempre se afigurou uma mais-valia para os doentes. Portanto, em 2001 cria-se este programa Doente Respiratório Crónico, e neste momento temos instituído o programa nas 4 CCs da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, na Senhora da Hora, São Mameiro em Festa, Matosinhos e Lessa da Palmeira, e pretende abranger todos os doentes com doença respiratória crónica, portanto não só doentes com DPOC, como doentes com asma e, como outro exemplo, doentes com bronquiectasias. Portanto, o que é que mudou? Na operacionalização deste programa, passamos de um elemento de enfermagem de reabilitação com 8 horas semanais para 35 horas semanais em cada CC. Iniciou-se a metodologia de gestão de caso, também com a colaboração do Serviço de Pneumologia, com a discussão de casos clínicos e gestão de agonizações no domicílio, evitando assim idas ao serviço de urgência e internamentos. Mais colaboração, portanto, colaboração a nível hospitalar, nomeadamente ao nível da componente educacional, no programa de reabilitação respiratória que se desenvolve também no hospital, e a acessibilidade aos cuidados de saúde também aumentou, uma vez que os doentes podem recorrer a este programa quando detectam sinais de exacerbações, para que possam ser tomadas medidas rápidas e preventivas. Portanto, tentamos capacitar ao máximo o doente a identificar os sinais de alerta. Então, o programa assenta nestas 4 componentes, digamos assim: gestão de agudizações, reabilitação respiratória, vigilância e investigação. Na gestão de agudizações em casa é, sem dúvida, uma mais-valia deste programa, graças à estreita colaboração, como já referi, com o Serviço de Pneumologia e também médicos de família. Consideramos ser muito importante o conhecimento prévio do doente e o contexto sociofamiliar para o sucesso desta intervenção.
Por outro lado, a reabilitação respiratória, já aqui falada, é uma componente central deste programa. Portanto, temos um programa de reabilitação respiratória desenvolvido por uma equipa multidisciplinar, em que o doente é avaliado em grupo multidisciplinar e é direcionado para a componente que mais se adequa, comunidade, para uma visita domiciliária, até uma intervenção hospitalar, de acordo com a sua condição clínica. O programa do doente respiratório crónico é responsável pela implementação, então, da reabilitação respiratória na comunidade e colabora, como eu também já referi, com a componente educacional dos doentes que o fazem no hospital, através de consultas de enfermagem de reabilitação. Nestas consultas é realizada a educação terapêutica, revisão da técnica inalatória, treino de exercícios respiratórios, e esta consulta existe também isoladamente para pessoas que não beneficiam de reabilitação respiratória. Relativamente à vigilância, quando se pretende um acesso rápido aos serviços de saúde, sempre que necessário, ou se forem detectados sinais e sintomas de exacerbação, por telefone com a enfermeira gestora de casa, e a investigação para evidenciar os benefícios também da nossa intervenção e apoiar também a sua replicabilidade. Atendendo às características do utente, este programa foi evoluindo, portanto, e neste momento nós incluímos, digamos, 3 tipos de abordagem estruturada. Segundo níveis, no nível 1, corresponde a 2 contactos ou mais por semana. Estão aqui no nível 1 doentes em programa de reabilitação respiratória, que podem ser incluídos em sessões de grupo, em visita domiciliária ou até telereabilitação. Gestão de agudizações no domicílio, pode ser necessária uma intervenção diária, e para este nível de intervenção criou-se um sistema também, a necessidade da criação de um sistema de intersubstituição das ausências programadas. Para o nível 2, está previsto 1 ou mais contactos por mês, e aqui estão incluídas consultas estruturadas de enfermagem de reabilitação para a capacitação da gestão da doença respiratória crónica, como revisão da técnica inalatória, e doentes em um programa em reabilitação respiratória já numa fase de manutenção. No nível 3 temos doentes em vigilância e consideramos também doentes que já tiveram eventualmente intervenção nos 2 níveis anteriores, portanto doentes que estarão mais capacitados para a gestão da sua doença crónica, porque são incentivados a contactar o gestor de caso no caso de agravamento de sintomas. Portanto, aumentamos assim o acesso e a satisfação dos nossos doentes. Estabelecemos parcerias e contamos com referenciações do Serviço de Pneumologia, de internamento hospitalar de medicina interna, das equipas de saúde familiar e unidade de hospitalização domiciliária. No caso da unidade de hospitalização domiciliária, uma vez que não tem afetos, portanto, à equipa enfermeiros de reabilitação, todos os doentes respiratórios são referenciados, sendo que os crónicos depois serão, a posteriori, seguidos no nosso programa. Temos como objetivos também capacitar profissionais de saúde em terapêutica inalatória, já tendo realizadas formações, 2 formações na OLS. Estamos neste momento a desenvolver um ensaio clínico aleatorizado e controlado para avaliar a efetividade do programa de reabilitação respiratória de manutenção que desenvolvemos. E temos vários profissionais envolvidos, enfermeiros especialistas de reabilitação, pneumologista, médico de família, nutricionista, assistente técnico e fisiatra. Recentemente fizemos um estudo retrospectivo com doentes e comparamos, portanto, aqueles que fizeram o programa de reabilitação, quer no domicílio, quer na comunidade, e no programa domiciliário verificamos que os doentes melhoraram a dispneia e o controle sintomático, mas também reduziram o número médio de exacerbações, tanto nas idas ao serviço de urgência, quer nas hospitalizações. Esta melhoria foi considerada estatisticamente significativa. Os doentes de grupo também melhoraram, no entanto, possivelmente devido às suas características, tendo formas, digamos, mais ligeiras de doença, o ganho não foi tão considerável. Este programa também tem impacto financeiro, como podemos analisar. O custo médio, digamos, por hospitalização para uma pessoa com DPOC é de 1.896 euros, portanto, se considerarmos a média de dias de internamento, são 8,5 dias, 8 dias e meio, portanto, estimamos ter evitado, segundo aqui o nosso gráfico, 136 dias de internamento,
Tendo em conta então que evitamos 16 internamentos e que estes têm custo médio referido, teremos um impacto de 30.272 euros. As mensagens finais, portanto, o doente respiratório crónico pode assumir graus de complexidade muito elevados e beneficia de uma abordagem mais integrada, focada no seu autocuidado e autogestão da doença. Outra ideia a reter é que a educação terapêutica é transversal a todos os doentes respiratórios crónicos. A técnica inalatória correta é fundamental para o controle da doença respiratória crónica e a acessibilidade aos cuidados de saúde poderá aumentar a satisfação e diminuir a ocorrência de exacerbações graves da doença respiratória, diminuindo assim os custos associados aos serviços de saúde e aumentando a qualidade de vida. Estamos certos que não ficaremos por aqui. E os desafios são uma constante, portanto, como todos vocês sabem, estes percursos requerem muita dedicação e o trabalho de equipa é fundamental. E tenho terminado aqui a apresentação. Obrigada. Obrigado, enfermeira Mariana. Como tínhamos combinado no início, o enfermeiro José Lima tinha dito, depois as questões serão todas compiladas no final. E então passaria a palavra para o enfermeiro Helder. O enfermeiro Helder é licenciado em enfermagem em 2002, enfermeiro especialista e mestre em enfermagem comunitária desde 2011 e exerce funções também no contexto da UCC desde 2011. Desde 2019 que implementa um programa na UCC em São Mamede de Infesta, que é o programa de equipa e gestão do regime terapêutico na diabetes. Acho que disse tudo direitinho. Tipo 2. Diabetes tipo 2. Passava então a palavra ao enfermeiro Helder. Vou só partilhar então a tela. Não sei se estão a ver. Sim, está tudo bem. Ok. Boa noite então. Começava por cumprimentar o enfermeiro Lima, restantes membros da AUC, cumprimentar também os colegas palestrantes e cumprimentar todos os presentes, ainda que virtualmente. Gostava também de agradecer o convite e a oportunidade de partilha do nosso projeto. Estou aqui com algumas dificuldades no avanço. Ok. Passando então à nossa apresentação, o nosso programa tem o nome de Programa de Equipa de Gestão do Regime Terapêutico na Diabetes Tipo 2 e ao longo da apresentação vai ser designado pela sigla de PREGERET, que são as iniciais do nome. Este programa foi planeado e implementado na Unidade Local de Saúde de Matosinhos e mais concretamente nas 4 unidades de cuidados na comunidade do nosso ACES. Fazendo uma breve contextualização de um cenário que todos nós já conhecemos sobre a diabetes em Portugal, percebemos que existem 2,7 milhões de utentes diabéticos ou em risco de desenvolver esta patologia, sendo que Portugal é o segundo país da União Europeia com mais alta taxa de prevalência de diabetes, com cerca de 13,6% da população. Destes 13,6%, 90% serão casos de diabetes tipo 2. A diabetes constitui-se também como a quinta causa de morte no nosso país e é responsável por cerca de 4 mil óbitos por ano de utentes com diagnósticos relacionados com a diabetes. Tendo em conta estes dados epidemiológicos, conseguimos perceber o forte impacto que a diabetes tem quer no indivíduo, resultado do elevado número de complicações associadas, quer no Serviço Nacional de Saúde e em particular nos cuidados de saúde primários, relacionados com o elevado número de utentes com esta patologia em seguimento nas nossas unidades funcionais. No entanto, também é fundamental perceber qual é o impacto financeiro da diabetes em Portugal. E assim o IDF, no seu relatório de 2021, estima que Portugal gasta em média por ano por utente diabético cerca de 2.293 euros por ano. No entanto, este número está claramente subcalculado, tem apenas em conta os custos diretos da doença. Tendo em conta estes 2.293 euros e tendo em conta o número de utentes com diabetes, calcula-se que em média por ano Portugal gasta cerca de 1,5 mil milhões de euros com esta patologia. Isso representa cerca de 10% do nosso orçamento do Serviço Nacional de Saúde e cerca de 1% do PIB de Portugal, que é um número de veras significativo. Relativamente ao ACES de Matosinhos, a realidade não difere muito da realidade nacional
e em 2021 tínhamos cerca de 15 mil utentes com diagnóstico de diabetes mellitus nas nossas unidades funcionais. Cerca de 20% destes, cerca de 3 mil utentes, apresentavam a sua doença não controlada, traduzida pelo facto de apresentar uma hemoglobina glicada acima de 8%. A gestão da doença crónica deve estar centrada no utente. Este deve ser capaz de gerir o seu regime medicamentoso, adaptar o seu estilo de vida, realizar autovigilância de sinais e sintomas e saber interpretá-los e tomar decisões em conformidade. E o profissional de saúde constitui um recurso fundamental para tornar esta gestão mais eficaz. No entanto, esta eficácia não depende só do utente e só do profissional de saúde, depende de outros fatores. Depende da própria doença, da fase em que está, do tipo de tratamento instituído, do contexto socioeconómico ou cultural e da relação que se estabelece entre o utente e o próprio paciente. Desta forma, nos serviços de saúde deviam coexistir diferentes tipologias de cuidados para dar resposta a níveis distintos de complexidade das necessidades dos doentes para gerir a sua doença. Assim, o pré-gerente surge como uma necessidade sentida pelos profissionais de saúde da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, uma resposta paralela aos cuidados de saúde convencionais, prestados pelas equipas de saúde familiar e pela consulta de endocrinologia. E surge então o nosso projeto, surge o pré-gerente. Foi então proposto um modelo de acompanhamento individualizado, de maior proximidade, com contactos regulares e frequentes, quer em contexto de consultório, quer em contexto de domicílio, envolvendo vários elementos de uma equipa multidisciplinar, com o utente envolvido na tomada de decisão do seu plano individual de cuidados, integrando os diferentes níveis e facilitando a navegação do utente entre eles. Depois de realizarmos um diagnóstico de situação, de identificarmos os problemas e prioridades, definimos então objetivos gerais. Passaram por promover a capacitação e empoderamento para a gestão da diabetes, promover um cuidado centrado na necessidade do utente com os diabetes, articulando os diferentes profissionais de saúde, rentabilizar os recursos disponíveis através do trabalho em equipa multidisciplinar. Como objetivos específicos, definimos diminuir a hemoglobina glicada em 60% dos utentes abrangidos com alta pela equipa, garantir que 30% dos utentes abrangidos apresentem uma hemoglobina glicada abaixo de 8 no momento da alta, garantir que a taxa de resolução da gestão do regime terapêutico dos utentes integrados no processo seja superior a 70% e garantir que a taxa de resolução do diagnóstico de auto-administração de medicamentos seja também superior a 50%. De ressaltar que nós não tínhamos um histórico anterior sobre estes indicadores e foi mais ou menos baseado nestes que nos orientamos. Relativamente aos recursos, e como somos uma OLS, e como a Mariana já disse anteriormente, temos uma grande vantagem por sermos uma OLS, partilhamos recursos do nosso ACES e do hospital. Assim, no nosso ACES temos um enfermeiro que idealmente deveria ter 35 horas por semana e que tem como função elaborar, colaborar e avaliar com o utente e equipa de saúde a concretização de um plano individual de cuidados, referenciar o utente para os restantes elementos da equipa, avaliar a evolução do utente através de parâmetros do índice de massa corporal, tensão arterial, hemoglobina glicada, perímetro abdominal e perfil lipídico, e monitorizar o alcance dos objetivos e reformular caso seja necessário. Temos também um nutricionista da URAP, com quem articulamos para a elaboração de um plano alimentar caso seja necessário. Temos um fisioterapeuta da nossa UCC, das nossas UCCs, com 5 horas por semana, com quem articulamos também para a elaboração de um programa de atividade física, um programa estruturado, que no início de 2021, em resultado da pandemia, foi só possível o acompanhamento individual destes utentes em contexto de domicílio, mas que a partir ali de setembro já conseguimos fazer um programa de grupo com a colaboração da Junta de Freguesia que nos cedeu o espaço. É um programa estruturado de 6 semanas, com 3 contactos semanais, 2 presenciais, em que o nosso fisioterapeuta passa com eles cerca de 1 hora. Assistente social, com quem articulamos para os apoios sociais, e relativamente ao Hospital Pedro Espano, temos uma endocrinologista com cerca de 2 horas semanais, com quem nos reunimos para fazer a consultadoria e discussão de casos do utente de nível 3, que mais à frente vamos perceber em que consiste este nível 3. E temos o enfermeiro de consulta de endocrinologia, em parceria de cuidados no acompanhamento dos utentes na consulta hospitalar. Relativamente às referências para o nosso projeto, nós temos acesso à listagem de utentes com hemoglobina glicada acima de 8, mas não é isso que nós pretendemos. Nós pretendemos que os nossos utentes sejam referenciados quer pela equipa de saúde familiar, quer pela consulta de endocrinologia, pois são estes profissionais que têm uma relação mais próxima com eles, e se nos forem por eles referenciados, a aceitação das nossas intervenções torna-se
mais facilitada. Assim, a equipa de saúde familiar referencia nos utentes via referenciação interna pelo S clínico e a consulta de endocrinologia a quando das reuniões semanais. Definimos como critério de inclusão no nosso projeto, no nosso programa, uma idade superior a 18 anos, uma diabetes tipo 2, com hemoglobina glicada acima de 8 e gestão do regime terapêutico não demonstrada há mais de 9 meses ou não adesão ao regime terapêutico, ou então déficit de conhecimentos ou capacidades para a terapêutica injetável. Como critérios de exclusão, utentes sem potencial, utentes e prestadores de cuidados sem potencial para a aquisição de conhecimentos ou capacidades, recusa a integrar o projeto e diabetes não tipo 2. À medida que fomos implementando o nosso programa, as equipas de saúde familiar começaram a perceber o impacto que tinha nos seus utentes, então começaram a aumentar o número de referenciações e sentimos a necessidade de definir critérios de priorização na admissão. Assim, por critérios de prioridades, temos hipoglicemias frequentes, e das OSU por descompensação metabólica, pós-internamento por agudização, ensinos para a autoadministração terapêutica injetável, nomeadamente insulina e análogos GLP-1, uma hemoglobina glicada mais alta e, por fim, a idade, e dando prioridade aos de menor idade. Definimos também como critério de alta dos nossos utentes o tempo máximo de permanência da equipa de 1 ano, não adesão ao plano individual de cuidados definido em parceria com eles, mais de 3 faltas consecutivas não justificadas ou então objetivos atingidos. Após a avaliação clínica do utente, definimos o nível de cuidados e, tal como na apresentação anterior, temos também 3 níveis de complexidade dos nossos utentes, sendo que no nível 1 é o menos complexo, tem necessidade apenas de apoio do enfermeiro do OCC e equipa de saúde familiar. No nível 2, o nível de complexidade moderado, necessita de apoio do enfermeiro, equipa de saúde familiar, nutricionista e ou fisioterapeuta. E, por fim, no nível 3, os doentes mais complexos, que podem necessitar do apoio de todos estes profissionais e ainda de endocrinologia. Como estratégias, utilizamos a entrevista motivacional para uma maior consciencialização do problema e aumento da motivação intrínseca para a mudança, assentada em 4 pilares: na empatia, na aceitação, na compreensão, na escuta ativa e reflexiva, sendo que percebemos perfeitamente que as equipas de saúde familiares, para fazer esta escuta ativa e reflexiva, numa consulta de 10, 15 minutos não é possível. O apoio à autoeficácia, a confiança do terapeuta na capacidade de mudança do cliente para aumentar a confiança do cliente em si próprio. E temos alguns casos concretos. Por exemplo, admitimos no nosso programa um utente com tremor essencial que vinha com indicação de iniciar um análogo GLP-1, que é uma terapia subcutânea, e que chegou à nossa consulta descrente completamente que seria capaz de o fazer, sendo que ao longo da permanência no nosso programa chegou ao fim com capacidade demonstrada para a autoadministração desta terapêutica. Diminuir a resistência através da não confrontação e convidar a novas perspectivas, não as impondo. Temos muitos doentes que nos chegam com o carimbo de não quererem fazer insulina e que ao longo do nosso programa acabam por conseguir fazer insulina, desmistificando alguns mitos inerentes à terapêutica. E demonstrar discrepâncias entre o eu real e o eu ideal, no sentido de uma projeção do eu no futuro, percebendo que existe uma diferença no estado atual do utente e naquilo que ele se projeta no futuro. É uma das estratégias que nós utilizamos. É também fundamental percebermos em que fase em que o doente está numa fase de pré-contemplação, ou seja, se não reconhece sequer que tem uma necessidade, tem uma doença crónica, e temos muitos doentes que não percebem, quando chegam à nossa consulta, porque é que estão na nossa consulta. Se está numa fase de contemplação em que reconhece que tem uma necessidade, tem uma doença crónica, mas ainda não está preparado para a mudança. Fase de preparação em que ele já reconhece que tem uma doença e prepara já algumas mudanças comportamentais. A fase de ação em que ele está motivado e implementa realmente essas mudanças comportamentais. A fase de manutenção, em que é preciso manter a motivação para manter as mudanças, ou então se está numa fase de recaída, em que não teve esta capacidade motivacional e acabou por recair. Relativamente aos resultados do nosso projeto, até setembro de 2022, acompanhámos 267 utentes, sendo que destes 69 tiveram alta. Dos utentes que tiveram alta, 89,2% tiveram alta com resolução da gestão do regime terapêutico, 92,7% com autoadministração demonstrada na terapêutica injetável, insulina ou análogo GLP-1, 90,7% apresentaram uma diminuição da hemoglobina glicada à data da alta,
e 78,4% diminuíram a hemoglobina glicada abaixo de 8%. Relativamente ao motivo de alta, 2,9% tiveram alta por óbito, 11,6% por não adesão, 13% por abandono e 72,4% com objetivos atingidos. De referir que todos estes utentes integram as estatísticas de resultados, à exceção de 4, 2 por óbito e 2 por abandono, sendo que na altura do abandono não tínhamos parâmetros clínicos suficientes para fazer a comparação entre a admissão e a alta. Relativamente à hemoglobina glicada, sabemos que os nossos doentes à admissão apresentavam em média uma hemoglobina glicada de 10,1%, sendo que à data da alta apresentavam em média uma hemoglobina glicada de 7,4%, que dá um diferencial de cerca de 2,7%. Relativamente ao impacto no LDL, os nossos utentes à data da admissão apresentavam em média 104 mg por decilitro de LDL e à data da alta 78, com um diferencial de 26. No colesterol total apresentámos também um diferencial de 32, 183 para 151 e também um impacto significativo nos triglicerídeos de cerca de 46 mg por decilitro. Vários estudos referem que a diminuição de 1% da hemoglobina glicada diminui em 21% o risco de morte relacionado com a diabetes, diminui em 14% o risco de infarto de miocárdio, diminui em cerca de 37% o risco de complicações microvasculares. Mais alguns estudos referem que a diminuição de 1% da hemoglobina glicada tem um impacto de 13% nos custos totais associados à diabetes, sendo que cada utente tem um custo médio estimado de 2,293 euros, é um impacto de veras significativo, um impacto económico importante. Prejeret diminui 2,7% da hemoglobina glicada. Calcular os benefícios clínicos os financeiros do Prejeret não é fácil, porque o perfil dos nossos utentes não se encaixa nas médias. Os nossos utentes têm um perfil complexo, são mais idosos, com mais complicações associadas à diabetes, são os tipicamente não cumpridores, com mais comorbilidades, com menor capacidade de aquisição de conhecimentos e capacidades, com um contexto económico mais baixo, e portanto são obviamente utentes de muito alto risco cardiovascular e que implicam custos muito superiores à média de 2.293 euros. Quando calculamos as medianas, os nossos utentes são aqueles que não fazem parte da equação. São aqueles que são eliminados para não distorcer os valores típicos, por serem valores extremamente altos. Sendo que são estes os que representam a maior carga, quer económica, quer no Serviço Nacional de Saúde. À data da alta, aplicamos também um inquérito de satisfação aos nossos utentes, em várias dimensões. Tivemos um valor global de satisfação de cerca de 96%, sendo de referir ali um 100% na articulação com os profissionais, que não deve ser alheio ao facto de todos os nossos utentes terem disponível o nosso contacto telefónico profissional para esclarecimento de dúvidas sempre que seja necessário. E aqui está a nossa equipa multidisciplinar, que estamos aqui um pouco afastados, fruto de naquela altura, estarmos num contexto de pandemia, mas que é muito importante a união entre a equipa para conseguirmos estes resultados e que, apesar das dificuldades, julgamos ser um projeto de sucesso e perfeitamente replicável em outras realidades. Deixo-vos algumas referências bibliográficas, que depois partilhei com vocês, se acharem caso disso. E o meu muito obrigado. Obrigado, enfermeiro Helder. Então, agora passaríamos a palavra à enfermeira Sílvia. A enfermeira Sílvia é enfermeira especialista e com mestrado em enfermagem médico-cirúrgico, tem pós-graduação em enfermagem avançada em feridas, ostomia e incontinência e desde 2018 que desempenha funções no ACES entre Douro e Vulga 1, Feira Arouca. Está na Unidade de Cuidados na Comunidade de Santa Maria da Feira. Desde 2019, responsável pelo projeto de apoio e capacitação ao doente ostomizado. O tema que vai apresentar é a consulta do doente ostomizado. Acho que já fiz para aqui a geneira, não. A enfermeira Sílvia tem a palavra. Boa noite a todos. Sim. Boa noite a todos, nomeadamente ao enfermeiro José Lima e ao enfermeiro Mário Costa, aos meus colegas palestrantes e a todos que estão-nos a ouvir.
E queria também agradecer o convite, o facto da oportunidade de partilhar a consulta que está integrada efetivamente na Unidade de Cuidados da Comunidade Santa Maria da Feira, do ACES entre Douro e Volga 1, Feira Arouca. Passo então na minha apresentação e pedia que confirmassem se estivessem, se estão a ver. Neste momento não. Já está. Pronto, como eu estava a dizer então, a consulta foi-me proposto então partilhar a consulta de enfermagem à pessoa estomizada, integrada então no projeto de apoio e capacitação à pessoa estomizada. Desculpem, pronto. Relativamente aos pontos em que eu vou efetivamente abordar ao longo da minha apresentação, relativamente à introdução, tem a ver com o enquadramento. Este enquadramento tem, no fundo, estudos que justificaram um pouco, de certa forma, a implementação desta consulta, nomeadamente o desenvolvimento, a abordagem da implementação deste projeto numa evolução no seu tempo e a operacionalização do mesmo, nomeadamente na realização dos protocolos de articulação e de referenciação, assim como os seus procedimentos, e também no planeamento de intervenções e, por fim, as considerações finais. Desculpem, estou aqui com um problema. A nível do enquadramento, pronto, o enquadramento reflete-se de respeito, aliás, aos estudos mais recentes em 2018, que foi, efetivamente acompanhou a reestruturação deste projeto. O estudo apoiando a Organização Mundial de Saúde, que refere que as doenças oncológicas são a segunda causa de morte e a sua incidência aumenta em média cerca de 3% por ano e que 25% incidem em óbitos. E também fazendo uma projeção da incidência na área norte, nomeadamente no que refere aos casos de IPO de Porto, também reflete casos que têm efetivamente a aumentar, que nos preocupa, nomeadamente a nível do aparelho digestivo, 1.763 casos, correspondem a 23%, seguindo a nível urinário, 1.670 casos, 22,1%, e da cavidade oral e faringe, 368 casos, corresponde a 4,9%. Mais especificamente, dentro do ACES correspondente, portanto, como vocês veem aqui na tabela, tem aumentado os casos, nomeadamente no teor respiratório e digestivo, nível intestinal e a nível do estômago. Portanto, todos estes dados, dado ao aumento do envelhecimento da população e a modificação do estilo de vida, têm aumentado significativamente os novos casos, mas em contrapartida também tem havido um aumento dos sucessos terapêuticos, o que faz com que aumenta o número de sobreviventes de utentes com cancro e, portanto, alguns destes casos estão refletidos na tabela, projetam-se, portanto, em utentes ostomizados. Daí que tudo isto justificou-se e houve a necessidade de implementar, então, o projeto. Claro que nós não só nos devemos incidir na doença, mas sim na promoção da saúde. E, portanto, viver com a ostomia implica uma readaptação à sua nova condição de vida. E, portanto, o objetivo principal, geral deste projeto é garantir a qualidade destes utentes, dos seus familiares cuidadores, consoante o contexto, num âmbito de intervenções especializadas. Portanto, é um conjunto de estratégias personalizadas, especializadas nesta área, que vai lhes proporcionar, efetivamente, uma reconstrução, um caminho para, assim, garantir a qualidade de vida. Quanto a objetivos específicos, nomeadamente neste projeto, reduzir as incidências e reincidências a nível hospitalar, promover a adesão da pessoa ostomizada no acompanhamento contínuo, personalização e humanização dos cuidados, promover a adesão e articulação das equipas de saúde, nomeadamente as equipas de saúde familiar do ACES, assim como a equipa de enfermagem do Hospital São Sebastião,
promover a investigação e enfermagem, portanto, uma realização profissional e pessoal da equipa de enfermagem. Tudo isto se reflete a ganhos de saúde. Relativamente à implementação do projeto, o projeto foi implementado em 2004 pela enfermeira Paula Leite, neste momento vogal do ACES, e portanto, como veem aqui na imagem, na altura só foi possível, pronto, a estrutura física, a consulta pequenina, mas que efetivamente foi uma grande conquista da parte dela, com a qual me orgulho efetivamente em revelar. Portanto, ela iniciou com uma equipa de 3 enfermeiros, especialistas em enfermagem comunitária, a população-alvo, utentes adultos portadores de ostomia de eliminação intestinal e urinária, a área de abrangência de Santa Maria da Feira, com extensão à unidade, ao CC Feira Norte, porque a nível do Conselho de Santa Maria da Feira temos duas UCCs, mais na zona norte, a UCC Feira Norte, e nós, Centro e Sul, Santa Maria da Feira, e tem claro que esta consulta também está implementada a nível em Aroca. Pronto, claro que esta área de abrangência, como a UCC Feira Norte não implementa esta consulta, portanto, dentro da nossa, efetivamente, da nossa capacidade em dar resposta, portanto, nós tentamos efetivamente dar resposta aos utentes de uma forma geral. Âmbito a nível ambulatório e visitação domiciliária, dinâmica uma vez por semana, periodicidade das consultas segundo as normas da DGS ou sempre que for necessário, programa de vigilância 2 a 3 consultas por ano, estrutura, portanto, como vem, está explanada na fotografia, portanto, era uma componente de armazém mais a consulta em simultâneo. A estrutura, então, física, como eu disse, possível. A prescrição dos dispositivos médicos e acessórios, no intuito de curiosidade, na altura era 90%, portanto, o utente levantava o material na farmácia e depois era reembolsado. Parceria com os profissionais de saúde, a Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados, denominado por URAP, portanto, é uma equipa multidisciplinar. Desde a implementação do projeto até ao momento, nós temos tido apoio desses profissionais, nomeadamente nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, terapeuta da fala, terapeuta ocupacional, portanto é um conjunto de profissionais que nos dão apoio para comatar efetivamente as necessidades que podemos vir a precisar. E também, nessa altura, já se vivenciava uma referenciação interna entre as equipas de saúde familiar e externas, nomeadamente ao nível do Hospital São Sebastião, mas também dentro do IPO do Porto, do IPO de Coimbra, Gaia também. E consultadoria, equipas de saúde familiar, portanto, quer enfermeiros, quer médicos. E atualmente os médicos efetivamente nos contactam com alguma frequência devido a alguma dificuldade na prescrição do material e, portanto, nós obviamente que apoiamos nesse sentido. Nessa altura, há uma evolução. Em 2019 houve necessidade efetivamente de reestruturação, mas coincidiu também no meu início de funções na UCC, nomeadamente quando me foi proposto ser responsável por este projeto. Claro que desde 2004 até 2019 o projeto não estagnou de todo. Entretanto, a enfermeira Paula, com funções de vogal, obviamente conseguiu que fosse evoluindo este projeto da melhor forma possível, dada a sua função não estaria tão disponível, mas conseguiu que o projeto efetivamente persistisse e que efetivamente desse os seus frutos. Então foi proposta esta reestruturação. Neste momento nós temos uma equipa de enfermagem, nomeadamente só 3 enfermeiros com uma diversidade mais de área de intervenção, nomeadamente a comunitária, médico-cirúrgica e reabilitação. Nomeadamente a reabilitação, estamos a integrar um colega que foi-lhe proposto efetivamente realizar um projeto de reabilitação, sessões de educação para a saúde nesse âmbito, no intuito de prevenir muitas complicações que esta área da ostomia acarreta, nomeadamente nos prolapsos e nas hérnias peristomas.
A população-alvo mais abrangente, para além do utente adulto, criança e adolescente, que tem sido efetivamente, tem correspondido a algum desafio, mas tem sido efetivamente, obviamente, tem-se correspondido. Portadores de osteotomia de eliminação intestinal e urinário, mas também de alimentação e respiratória. Portanto, isto foi a nossa grande evolução. A área de abrangência mantém, Santa Maria da Feira com extensão também aos utentes correspondentes à área norte de Santa Maria da Feira. Âmbito mantém-se o ambulatório e visitação domiciliar. Dinâmica ascendeu para 2 vezes por semana, portanto já terça e quinta no período da manhã das 9 à 1, porque os 3, portanto, estamos também integrados noutros projetos da UCC, portanto, neste momento não conseguimos a tempo inteiro, mas já evoluímos para 2 vezes por semana. A periodicidade mantém-se dentro do que a norma da GS preconiza, mas obviamente que isto é gerível, não é? Dependendo do tipo de doente e da complicação que nós temos perante nós. O programa de vigilância aumentou para 4, 5 consultas por ano. Estrutura, o gabinete, portanto, como reparem, a estrutura do gabinete alterou. Temos efetivamente um armazém em que tem amostras gratuitas, porque nós temos uma interação frequente com os vários delegados representantes de vários laboratórios, que nos vão atualizando no mercado os produtos que existem, vão-se alterando e assim como a sua descontinuidade. E, portanto, frequentemente nos dão, passo a expressão, uma pequena formação e, portanto, nós conhecemos muito bem o produto e sabemos efetivamente as suas características, o que nos ajuda muito efetivamente para a otimização e adequação dos dispositivos para o utente. Quanto à prescrição de dispositivos médicos e acessórios, portanto, atualmente desde 2017, dada aí a portaria aí descrita, portanto, permite que o utente tenha uma comparticipação de 100%, este é um intuito de curiosidade, isso é muito bom. A parceria, mantemos a parceria com os profissionais de saúde, portanto, a equipa multidisciplinar, mas também com os profissionais da própria UCC. Ou seja, claro que desde 2004 a 2019 a equipa aumentou, quer em número, mas também em termos de diversidade e áreas de intervenção. Somos vários especialistas em todas as áreas, não é? E, portanto, também, efetivamente, pedimos esse apoio aos colegas. Referenciação interna a nível das equipas de saúde familiar e externa das instituições, assim se mantém, assim como referenciação interna e externa protocolos. Realizamos protocolos, mais à frente eu vou efetivamente a explicar melhor, que nos foi uma mais-valia e também nos refletiu na sustentabilidade deste projeto. Consultadoria também assim mantemos e também a realização de procedimentos no sentido de uniformizar os cuidados. Relativamente aos utentes, a população aos utentes ativos neste momento, desde a implementação do projeto até o momento, temos tido 33 utentes, neste momento ativamente 30 utentes, ambulatório 25, visitação domiciliária 5 utentes, sexo masculino 15, sexo feminino outros 15 utentes, faixa etária entre os 8 meses, portanto, a 93 anos de idade. A patologia descrita, portanto, neoplasia do colo reto sigmoide, neoplasia da bexiga, disfagia grave, neoplasia da laringe, politucerose, complicação pós-cirurgia e esclerose lateral hemiotrófica. Portanto, a neoplasia do colo reto sigmoide, efetivamente, é a patologia de maior fatia que nós temos, efetivamente, na consulta. O motivo de referenciação tem sido complicações de estoma e pele-peristoma, otimização dos dispositivos, capacitação do utente cuidador e apoio multidisciplinar do utente cuidador. Claro que a nível hospitalar, o utente, quando é confeccionado efetivamente a ostomia, eles também têm um apoio multidisciplinar, mas no momento que tem alta, há uma quebra dessa interação, desse apoio, e portanto nós temos uma acessibilidade maior e acabamos por comatar essa necessidade. Este gráfico
projeto o tipo de ostomias, portanto, como veem, 67% projeto em eliminação intestinal corresponde a 20 utentes, portanto, lá está a patologia mais frequente, a eliminação urinária 20%, 6 utentes, alimentação 10%, 3 utentes e a respiratória 1. A respiratória, efetivamente, temos aqui uma fatia mais pequenina, são utentes que requerem, são utentes mais complexos, nomeadamente os laringectomizados que requerem uma prótese fonatória, a maior parte tem prótese fonatória e requerem cuidados mais complexos e, portanto, aqui, efetivamente, isto, pronto, como eu costumo dizer, um passinho de cada vez, mas vamos conseguir. Relativamente à operacionalização do projeto de protocolos, temos protocolos de articulação e referenciação, portanto nós distinguimos esta articulação e referenciação devido ao protocolo de articulação por ser um protocolo realizado externamente ao ACES, que tem a ver com as equipas de enfermagem do Hospital São Sebastião, e o protocolo de referenciação tem a ver com o protocolo com as equipas internas do ACES. Portanto, estabelecemos esta distinção para ser mais fácil. Ambos os protocolos, o objetivo é articulação eficaz e eficiente das equipas que eu já referi, portanto, o objetivo é o acompanhamento contínuo após a alta hospitalar, garantindo assim a qualidade dos cuidados. Portanto, o protocolo de articulação, então, entre a equipa de enfermagem deste projeto com a equipa de enfermagem do hospital. Os critérios de referenciação são efetivamente após a alta a nível hospitalar, são referenciados para a nossa consulta. Claro que dizemos alta no sentido que aumenta a periodicidade do acompanhamento a nível hospitalar. Já acabam por não ter propriamente alta, não é? Segundo a norma da DGS, eles anualmente têm consulta a nível hospitalar. Claro que também está citado que se o utente tiver devidamente estabilizado, 6 meses após, efetivamente, de ser portador de ostomia, pode efetivamente ser acompanhado nas nossas consultas. Claro que a contrapartida, se nós tivermos necessidade de referenciar da consulta para o hospital, também a facilidade deste protocolo diz que o utente, nós contactamos telefonicamente para os colegas da equipa e o utente, com uma carta de enfermagem associada, dirige-se diretamente à consulta, não passando para o serviço de urgência. Portanto, tem lá uma equipa multidisciplinar, efetivamente, a aguardar pelo utente. Isto numa situação de maior complexidade, como é evidente, são complicações que não são passíveis de resolução na própria consulta. Relativamente ao protocolo de referenciação entre a nossa equipa e as equipas de saúde familiar, os critérios de referenciação, o que temos em comum são precisamente estes critérios: promoção e capacitação do utente, otimização dos dispositivos, prescrição dos dispositivos, tratamento da complicação do estoma e peristoma, apoio disciplinar, informação sobre os direitos e regalias sociais. O que difere aqui são os meios pelo qual a referenciação é realizada, ou seja, nós, equipa de consulta, se nós consideramos que este utente está efetivamente validado, apto para ser acompanhado para os enfermeiros de família, nomeadamente, nós encaminhamos, efetivamente por via mail, contato telefónico associado à carta de enfermagem. Assim como os colegas da equipa de saúde familiar tiverem necessidade de referenciar para nós, terão que fazer por um meio diferente, por um meio informático S-clínico, para o projeto de apoio e capacitação à pessoa ostomizada, preferencialmente. Relativamente ao planeamento das intervenções, claro que nós nos cingimos só na consulta de enfermagem individual, nós também realizamos sessões de educação para a saúde, em grupo, com a ajuda da equipa multidisciplinar da URAP e também das colegas da equipa também da UCC, com vários temas, consoante, efetivamente, os assuntos que deveremos efetivamente abordar. Serão momentos de partilha de vivências e também com testemunhos dos próprios ostomizados. Ações de sensibilização na comunidade, nomeadamente no dia do ostomizado, ou newsletters frequentes. Nós estabelecemos trimestral, mas poderá ser passível de alteração nas redes sociais, de modo a efetivamente a sensibilização desta consulta. Ações de divulgação do projeto, nomeadamente neste webinar, que é uma das possibilidades
de partilha de divulgação do projeto, assim como em vários tipos de APS, outros tipos de congresso. Também realizamos sessões formativas para enfermeiros e para médicos. Médicos recentemente, porque médicos internos vão passando pela nossa UCC por vários projetos, eles próprios efetivamente solicitaram essa necessidade de formação, porque muitas vezes eles prescrevem dispositivos e acessórios e não têm conhecimento do que estão a prescrever. E, portanto, é uma necessidade que eles expuseram e, portanto, claro que será um desafio interessante e pronto, e vamos efetivamente utilizar. Claro que todo o gesto acompanhamento de intervenções será numa forma multidimensional a nível de todas as dimensões do ser humano. Podendo, evidentemente, que nós priorizamos sempre a saúde mental, a saúde emocional do utente, porque se esta dimensão não estiver bem resolvida, vai efetivamente comprometer as outras dimensões. Portanto, nós trabalhamos num todo, em todas as dimensões. Quase a terminar, esta frase, este pequeno texto retirado da Ordem dos Enfermeiros no Diário da República vai efetivamente refletir tudo aquilo que acabei de dizer. A estomoterapia é a área de exercício profissional que garante a gestão de cuidados específicos à pessoa, à família e cuidador no âmbito da ostomia, nos diversos contextos de cuidados de saúde, focaliza-se nos processos de capacitação para a adaptação da pessoa à vida com ostomia, atendendo à sua individualidade, promovendo cuidados, avaliando intervenções, estabelecendo relações terapêuticas eficazes, com vista a uma transição segura no processo de adaptação à vida com ostomia. Portanto, termino também com este acróstico, estar com os outros, sorrir com os outros, trocar ideias, ousar ser igual na diferença, mudar a visão pessimista da vida, aceitar a nova forma de ser. Portanto, é com este sorriso, com esta liberdade emocional, com esta interação com os outros, que efetivamente é o nosso objetivo. Termino assim com o nosso panfleto da consulta. Claro que é muito de curiosidade, porque esta cor lilás, cada projeto da OCC tem uma cor estabelecida. Nós optamos por um lilás porque a própria cor reflete serenidade, positivismo e, portanto, fiz questão efetivamente de partilhar com vocês. Obrigada e penso que ultrapassei um bocadinho de tempo, peço desculpa. Muito obrigado à enfermeira Sílvia. Não ultrapassou nada ao tempo, até estamos bastante adiantados relativamente àquilo que estava programado no início, porque tínhamos 20 minutos para cada um, mas isso tranquilo, também não é por aí. O enfermeiro Lima tinha dito no início que íamos responder às perguntas no bate-papo. Se entretanto alguém quiser fazer alguma questão, esteja à vontade. Eu ia aproveitar que não há nenhuma para falar. Eu tenho assim um bocadinho de rodeio demais, falo demais às vezes, mas não vou resistir. Primeiro agradecer aos três, excelentes temas e depois em áreas diversas, na parte respiratória, diabetes e ostomias, o que é muito bom neste período compacto, levar assim com três temas, com três projetos brilhantes. Na área respiratória um bocadinho mais por dentro, nas outras duas eu nem tanto, mas é qualquer coisa. E depois fazer-nos todos a pensar naquilo que todos sabemos, que é o básico de tudo, que é, julgo que foi a enfermeira Sílvia que falou agora, mais nisto, que foi maior esperança de vida, mais sucessos terapêuticos, logo mais doentes, mais tempo e doentes muito mais complexos, que é um bocadinho o tema de hoje, a gestão de cuidados à doença crónica. Isto, para mim, que gosto dos cuidados, mas também gosto de outras áreas que pouca gente, infelizmente, dos meus enfermeiros gosta, que é um bocadinho na área da política de saúde. Isto acho que nos leva, desde já, a pensar numa nova visão para a enfermagem. O que é que nós queremos, que novos projetos queremos fazer, que novas abordagens devemos ter para o futuro, porque já percebemos que os nossos projetos estão todos apresentados por estes nichos e que não são iguais no país todo. Eu não sei se foi o enfermeiro Helder que focou. Uma coisa é o LIS, e quer o enfermeiro Helder, quer a enfermeira Mariana, pelo que vejo, trabalham no LIS de Matosinhos, né? Pertence ao LIS, que tem tudo. Tem o hospital,
com todo o tipo de profissionais, tem os centros de saúde com todos os profissionais, e é um bocadinho diferente, por exemplo, de onde eu estou, que é o interior, onde não temos os hospitais, alguns ACES ou algumas UCCs têm os hospitais a 80 ou 90 km de distância, muito longe, e não são de autoestrada, a maior parte deles. Outros têm os hospitais que fisicamente até estão perto, mas que depois na prática a articulação ainda não é tão fácil quanto é nesses grandes centros. E eu conheço um bocadinho as duas realidades e acreditem que não tem nada a ver. E aquilo às vezes é um projeto excelente, depois chega cá acima e morre um bocadinho. Pronto, posto isto, se não se importam, eu queria só perguntar, e é quase para os três a mesma pergunta, porque tenho esta curiosidade enorme. Eu vi aí uma série de profissionais, 4 enfermeiros, 4 fisioterapeutas, 4 nutricionistas, foi o enfermeiro Helder que falou, não foi? Isso dava quase para o meu acesso todo, 4 nutricionistas, nós acho que temos 2 para o acesso todo. E não é assim tão fácil quanto isto. E depois, relativamente aos enfermeiros que estão nestes projetos, nós aqui em cima perdemos um bocadinho a corrida dos projetos, estamos um bocadinho a abrandar nisto. Vocês estão dedicados, quando falam naquelas 35 horas, estão dedicados só aos projetos, ou se estão também partilhados, por exemplo, com aquela semi-instituição que há nas UCCs, que se chama SCCI, se também fazem esse tipo de trabalho. Isso gostava de perguntar a todos. E depois, porque todos falaram nisto também, a questão dos custos. Eu vi aí números maravilhosos, só escrevi aqui os 1892 dias por dia de internamento que falou a nossa colega Mariana, e os 2253 que falou o Helder, não é? O Helder. Depois, se calhar, decidiram, então não falou, não é por aí, na questão das ostomias. Mas isto multiplicado por muitos doentes é muito dinheiro. E acreditem que, apesar de para nós enfermeiros estarmos habituados a que isso não é importante para nós, o importante é o doente, o importante é tratar bem, dar bons cuidados, prepará-lo para a alta, nós só vamos conseguir mudar um bocadinho quando conseguimos apresentar estes números. Quando conseguimos dizer que o enfermeiro poupou X com o projeto e mostrar, se calhar vamos ter outro tipo de visibilidade. Portanto, pedíamos aos três, se pudessem, um pequeno comentário sobre o vosso trabalho, se é tempo inteiro, se não é, e depois esta questão dos números que diz-me um bocadinho. Se calhar começávamos pelo enfermeiro Helder. Vou começar, sim. Se eu me esquecer de alguma pergunta, relembrem-me. Relativamente à partilha de recursos entre uma unidade local de saúde, é obviamente uma mais-valia, mas penso que com algum esforço e noutras realidades será possível até mesmo em hospitais mais distantes com as novas tecnologias. Obviamente que são programas e projetos que, para serem aceitos nestas parcerias, têm que comprovar os seus resultados. E por isso nós também passámos algum tempo antes de termos esta colaboração do hospital, ou seja, no caso do Pré-Gerete, no programa da diabetes, este foi um percurso que fomos fazendo, foi um percurso que já começou há algum tempo, não sei se é da Senhora da Hora, inicialmente, e que só com um colega, e que pelo caminho parou, porque por algumas complicações também com a área médica, com outras situações, e que depois nós pegamos e demonstramos os nossos resultados, apresentámos ao Serviço de Endocrinologia, à diretora de serviço, e que achou que seria uma mais-valia a sua participação, nós também, a participação da endocrinologia, e esta parceria é obviamente muito importante, mas referi que também passámos algum tempo até conseguirmos estas parcerias, e com as novas tecnologias penso que também será não tão fácil, obviamente, mas que será possível replicar noutras realidades. Quanto às 35 horas, no nosso caso, temos já alguns colegas efetivamente a 35 horas no programa,
sendo que não são 35 horas efetivas, porque volta e meia vamos substituindo alguns colegas que faltam, neste processo de vacinação que se foi arrastando também participamos, na vacinação dos ERPIs, acaba por não ser 35 horas, mas o que está definido é que seriam 35 horas por enfermeiro em cada UCC. Algumas das UCCs também não têm esta situação. Existem 2 UCCs com enfermeiros a 35 horas mais efetivos e outras 2 em que não será tanto o caso porque se substituem outras funções, CCIs, outros programas, outros projetos, mas com o demonstrar de resultados torna-se mais fácil demonstrar que a necessidade de um enfermeiro de 35 horas em cada UCC. E só avaliando e só medindo é que conseguimos estes recursos. Relativamente, falta-me alguma coisa. Os 4 nutricionistas que falou há pouco. É um nutricionista em cada UCC, em cada URAP, que não pertence efetivamente ao UCC, mas que nos dá um apoio, sendo que na Unidade Local de Saúde foi definido como plano de acompanhamento interno a diabetes, não só nas UCCs, mas em todo o ACES, tornou-se prioritário quando referenciamos um doente diabético ser avaliado pela nutrição e temos aqui um critério de prioridade no acesso também à nutricionista, que não tem horas afetas, mas que pertence à URAP e que nos dá apoio. Quanto aos fisioterapeutas, está definido sim é que seriam 5 horas por semana. Neste momento não está a acontecer assim em todas as UCCs, é o que eu digo, demonstrando os resultados, demonstrando o impacto dos projetos, torna-se mais fácil recrutar estes recursos humanos e justificá-los perante as direções. Não sei se me falta alguma coisa, enfermeiro Mário. Não, julgo que, pronto, acho que esclareceu bem tudo. A questão do dinheiro eu percebi. A questão do dinheiro, isso é, para além dos ganhos clínicos, que são fundamentais e são o mais importante, o impacto financeiro dos nossos programas também nos traz estes recursos humanos. Se nós demonstrarmos que com o nosso programa poupamos dinheiro, esse dinheiro pode ser efetivamente alocado na contratação de mais profissionais que representam ganhos para o SNS, quer clínicos, quer financeiros. E se pensarmos que cada doente, mal calculado, como eu já disse, um doente diabético custa 2.293 euros, se nós, isto representa 1,5 mil milhões, é uma enormidade, se nós conseguimos poupar 13% na diminuição de 1% da hemoglobina glicada, e o nosso programa poupa 2,7%, não podemos extrapolar, porque o nosso nicho de doentes é muito complexo, é muito particular, mas obviamente que isto implica também um processo de validação do programa e a representatividade destes resultados, mas implica um ganho económico tremendo. Obrigado, enfermeira. Eu não queria que vocês pensassem que eu sou assim muito desumano e que só estou aqui a pensar no dinheiro, não é nada disso. Temos que ser pragmáticos às vezes. Não é nada disso. O problema é quando nós vamos discutir isto a algum lado, às vezes quem está do lado lá percebe muito pouco ou quase nada de saúde e a única coisa que quer saber é quanto é que eu vou poupar com isso. Eu tenho que apresentar resultados, quanto é que eu poupo com isso? O que é que eu vou ganhar com isso? Pronto, e isto vai-se decidir se faz o projeto ou se não faz o projeto por aqui. Ninguém pergunta o doente ficou melhor, o doente tem mais acessibilidade aos cuidados, ninguém pergunta nada disso. Quanto é que eu vou ganhar com isto? Vai poupar X, ok, então vamos lá. É só por isso, não tem nada a ver com os doentes, porque eu gosto muito dos meus doentes. Portanto, no momento que passamos, sobretudo, é importante os ganhos em saúde, quer económicos, quer clínicos. Sem dúvida, sem dúvida. Pronto, sim. Relativamente a mim, pronto, normalmente às horas de 35, obviamente, são alocadas a outros projetos, não é? As 35 horas, obviamente, das 35, 8 são da consulta de ostomias, muito eu gostaria efetivamente de ter mais horas, o restante é pela ECCI, também na prevenção e controle de infecção, na PPCIRA também tenho disponível.
E claro que isto, o facto de 8 horas por semana não é o suficiente para que este projeto efetivamente evolua conforme o expectável, portanto isto é um passo de cada vez, evidentemente. Ativamente estou eu neste projeto, não é? Porque um colega está a ser integrado na parte de reabilitação e outra colega, então, como eu disse, vogal do ACES, portanto, isto também é um entrave no desenvolvimento e eventualmente do projeto, mas um dia de cada vez, estamos num bom caminho mesmo assim. Relativamente aos protocolos que referi, claro que depois isto acaba por se projetar um bocadinho nos números que eu referi, não é? Obviamente que o protocolo está estabelecido, só que efetivamente não é assim tão linear quanto isso na sua funcionalidade, obviamente, não é? Como nós sabemos, há sempre entraves, não é propriamente na comunicação, mas na logística interna do próprio hospital às vezes. E, portanto, reflete-se nos dados em questão. Portanto, é um caminho que temos que fazer todos juntos, evidentemente, mas sim, é importante efetivamente termos uma noção da percentagem em nível de ganhos de saúde. Sim, o número efetivamente é importante, não só efetivamente na qualidade, mas também na quantidade. Mas efetivamente com estes entraves que nós temos, efetivamente, muitas vezes não se consegue dar esses dados, pelo menos para já, mas futuramente acho que vamos conseguir efetivamente ultrapassar e vamos conseguir efetivamente projetar esses dados com mais vigor, com certeza. Obrigado, enfermeira Silvia. Eu só queria acrescentar, faria das minhas palavras as do Helder, a organização é muito semelhante, mas de facto poderia dizer que a afecção destas 35 horas são praticamente efetivas, portanto, para a CCI é muito pontual fazer, portanto, algum turno de CCI e agora na altura também da vacinação também, portanto, somos solicitados para colaborar, mas em comparação aos anos anteriores há uma diferença enorme na dedicação que fazemos a este programa. E depois outra ideia que eu gostaria de ressalvar é que, de facto, quando nós começamos a estudar os doentes, não é? E a fazer as nossas bases de dados, a demonstrar os benefícios clínicos e também financeiros, não é? Acho que fomos reconhecidos por isso e daí a afetação de recursos que eu espero que futuramente seja maior. Obrigado, enfermeira Mariana. Eu estou a ver ali uma mão no ar da enfermeira Isabel. Enfermeira Isabel. Sim, sim. Olá, Mari, tudo bem? Eu, em primeiro lugar, queria dar os parabéns aos 3 colegas que apresentaram os projetos. É sempre bom a gente ver boas práticas a serem divulgadas e ainda mais no seio da AUC. Eu queria fazer uma pergunta, em particular à Mariana, no sentido de perceber se o vosso projeto tem alguma ligação com a academia, ou seja, o estudo que vocês estão a fazer e que referiu, tem alguma ligação, algum apoio com alguma parte de alguma escola superior, de alguma universidade, ou é simplesmente a vossa UCC que está a desenvolver esse estudo? Não, neste momento é uma das colegas que está a dinamizar o projeto, que está a fazer uma investigação e está a incluir e a fazer estudo da efetividade deste programa. Ok, então quer o vosso projeto na área da reabilitação respiratória, quer o projeto na área da diabetes, não tem propriamente a academia por trás, é isso? Não. Ok. Para já não. Obrigada. Posso das minhas palavras, das palavras da Mariana? Para já não. Ok, muito obrigado. Enfermeira Alice, boa noite. Olá, boa noite. Olá. Desculpa, deixa-me só aqui. Faço aqui um bocado de eco, porque eu liguei em 2 lados, que era para poder ver melhor. Eu só queria complementar um bocadinho que os colegas acabaram por dizer, não sei se me estão a conseguir ouvir bem. Sim, sim. Sim.
porque realmente o que há bocadinho o Hélder e a Mariana diziam, e que o Mário, no fundo, também foi dizendo, do benefício, no fundo, destes custos. Portanto, nós temos aqui uma evidência de que esta mais-valia desta intervenção no doente crónico, esta forma continuada de trabalhar estes doentes crónicos, traduziu-se em mais-valias, ou seja, diminuímos muito a exacerbação das situações da doença destes utentes, conseguimos diminuir as hemoglobinas glicadas e isso trouxe ganhos. E só estes ganhos, e como disse o Hélder, e muito bem, inicialmente começamos este projeto do pré-gerete na UCC da Senhora da Hora e foi muito difícil na altura, logo no início da atividade da UCC, foi muito difícil nós conseguirmos implementar o projeto. Que até houve aqui alguma controvérsia relativamente até à equipa regional de apoio, porque dizia que isto era uma intervenção mais das equipas de saúde familiar. E foi só pela persistência e porque depois verificaram quais foram os ganhos que nós conseguimos obter junto destes utentes, é que ele então é alargado, e o nosso Conselho Clínico e Conselho de Gestão vê a mais-valia e conseguimos alargá-lo às outras UCC e temos esta parceria de cuidados com a endocrinologia, que tem sido uma mais-valia. E é isso que nós temos que demonstrar. Temos que demonstrar a eficácia do nosso trabalho para que depois também nós conseguimos ter então esta dotação de recursos, que apesar de nós já termos conseguido alguns recursos, como até parece que são muitos os recursos, como o Hélder aqui falou, mas está dividido pelas 4 CC, mas até precisaríamos de mais, porque realmente o número de utentes são muitos, a necessidade de intervenção é muita, é difícil, como há bocadinho, até há uma pergunta que há uma colega que pergunta, que coloca em média, qual é o tempo em média que estão os utentes até ter alta, e aí o Hélder depois se calhar poderia responder, porque realmente até podermos dar alta a estes utentes ainda tem algum caminho a percorrer, e por isso nós temos é que demonstrar esta mais-valia para continuarmos não só nestes 2 projetos e no projeto da Sílvia, que também apresentou a mais-valia que são estes projetos, nos outros todos que nós estamos a fazer, também temos que demonstrar essa mais-valia para então também podermos então termos os recursos que nós achamos que são corretos termos nas UCC. Obrigada. Obrigado. Não sei se o enfermeiro Hélder quer... Sim, eu posso responder essa questão. As equipas de saúde familiar têm alguns indicadores que têm que cumprir e nós também temos que ser um pouco inteligentes na adequação dos nossos indicadores, dos nossos programas para potenciar as referenciações. Nós sabemos que um dos indicadores das equipas de saúde familiares é a hemoglobina glicada abaixo de 8. Ponto. E nós podemos ir por aí no sentido de potenciarmos as nossas referenciações. Isto faz com que, se nós definimos este indicador, temos que perceber que as equipas de saúde familiar, em primeiro lugar, só colhem parâmetros clínicos e parâmetros bioquímicos semestralmente. De 3 em 3 meses, se tiver realmente uma situação muito descontrolada. Mas, para além disto, tem todo o trabalho de ensinos ao utente e ao prestador de cuidados. Os nossos utentes, em média, terão um mínimo de 6 meses integrados na nossa equipe, mas temos doentes que só ao fim de um ano é que atingem os objetivos, porque dependem de vários fatores, como eu já disse, depende de percebermos o contexto do doente, depende da confiança que estabelecemos com ele. Em contexto de consultório, por exemplo, nós não conseguimos perceber a alimentação do utente, é impossível. Todos os utentes que nos chegam a nós dizem que nos comem bem. Todos os utentes comem bem. Quando vamos à casa deles e já temos a confiança para abrir o frigorífico, percebemos que isto não é verdade. Percebemos que eles não sabem ler rótulos. Percebemos que às vezes temos que ir às compras com eles para os ensinar a fazer compras.
isto implica tempo, muito tempo. E às vezes demora um ano até atingirmos os nossos objetivos. Mas só com este comprometimento, quer do profissional, quer do utente, conseguimos estes objetivos. Por vezes, na consulta das equipas de saúde familiar, na consulta de endocrinologia, não é possível chegar a estas conclusões, porque o utente vai lá uma vez por 6 em 6 meses e este não é suficiente para uma gestão do regime terapêutico adequado. Não sei se respondi. Respondeu sim, senhora. Eu não queria estar a falar, acho que quem deve falar são vocês, mas eu tive durante 5, 6 anos um projeto também na área da reabilitação respiratória, noutro OCC onde eu trabalhei, e no interior, que foi em Vila Pouca da Guiar. E aquilo que nós percebemos no contexto é que os doentes, nenhum deles sabia para que serviam as bombinhas, como é que haviam de fazer com as bombinhas, onde metiam a cápsulazinha nas bombinhas, tinham os aparelhos de oxigênio com rendas fantásticas feitas pelas velhotas, mas não tiravam dali para não estragar o aparelho, portanto não usavam aquilo até podia, às vezes até fazia barulho de noite, portanto há coisas, nem sei qual é a expressão. Só conseguimos compreender no contexto de domicílio. Sim, mas isso só se encontra lá, na casa das pessoas. Por isso, sim, eu sou super a favor das UCCs, acho que é fantástico. Como dizia a enfermeira Alice, sim, com muito mais profissionais e sim, muito mais na rua, muito mais junto dos utentes e se calhar vou usar a palavra pequenas equipas e outra palavra que também não devia, especializadas, na área da diabetes, na área da reabilitação respiratória, na área das ostomias, na área da reabilitação neurológica. Pronto, também foge-me sempre a palavra de reabilitação, porque sou da área da reabilitação, mas em montes de áreas, de peritos que pudessem ajudar nessa área, mas muitos enfermeiros nos domicílios. Lá é que se vê, deixem-me usar outra palavra aqui no norte, a desgraça toda. A desgraça está toda em casa. Não adianta estarem a fazer oxigênio se depois estão o dia todo à lareira com o fumo e têm que ter o fumo para secar o fumeiro. Não adianta. Não. E estes contextos vêm-se na prática. Eu acho, agora vou deixar aqui um desafio, estão aqui os colegas da UC e está aí o presidente também, é que eu se calhar aprendi mais com estes webinars do que em dezenas de congressos onde fui, porque são pequenos trabalhos que nos mostram realidades fantásticas e acho que sim, acho que devemos continuar a promover isto e se calhar mais vezes para mais pessoas poderem vir. E nós levar isto a quem de direito, a quem tem poder decisório, porque alguma coisa vai ter que mudar. O enfermeiro José Lima já está ali, o Sr. Presidente. Pela minha parte, não vou incomodar mais. Peço desculpa. Força. Mário, posso só dizer uma coisa? Agora sou eu. Só um bocadinho, Lima. Deixa-me só dizer uma coisa. Eu gostaria só de perguntar aos colegas que apresentaram os trabalhos se já publicaram em alguma revista que tivesse impacto os estudos que tiveram a fazer. O vosso trabalho. Estamos em fase de... Têm que ser publicados. Nós temos que passar e dar o salto. A visibilidade não pode ser só nestes webinars. É muito importante estes webinars, eu concordo com o Mário. É muito importante participarmos em congressos e divulgarmos, mas este tipo de trabalhos, nomeadamente com ganhos muito explícitos, como quer o Helder, quer a Mariana apresentaram, têm que ser publicados em revistas com impacto a nível da saúde. Deixo-vos este desafio. Acho que vocês têm tudo para terem um trabalho publicado e que seja divulgado e ser uma boa prática para outras UCCs. Isso mesmo. Eu tive que sair dali do computador e tive que vir para o telemóvel porque não percebo o que é que está acontecendo no meu PC que vocês depois não me ouvem. E então agora mudei de sítio e vim para o telemóvel. Há aqui uma pergunta no bate-papo para o Helder, que é quanto tempo em média estão os utentes até terem alta por atingirem os objetivos? Já respondeu. Já vais tarde. Foi a tua mudança. Sr. Presidente, não havendo mais questões... Exato. Mas então eu gostava de perguntar
Sim. Posso fazer uma à Sílvia? Eu te perguntar à Sílvia. Pode sim. Estou a ter alguma dificuldade. Relativamente à consulta do ostomizado, não estás-me a ouvir, né? Agora sim, agora sim. Relativamente à consulta do ostomizado, fora das USFs, há quem defenda que esta consulta devia existir dentro de cada USF e não assim isolada das USFs. Eu queria saber qual era a tua opinião, por um lado. E por outro lado, como é que são feitos, no fundo, à semelhança das feridas. E por outro lado, queria perguntar como é que são feitos os registros também nesta consulta, para tentar perceber de que forma é que há evidência nestes indicadores. Pronto, é realmente uma pergunta muito pertinente, eu vou começando por essa. A nível de registros, efetivamente, não estão, os registros desta consulta não estão explanados nos indicadores, não, por acaso. Portanto, não entram efetivamente no IDG da nossa unidade. Vai ser efetivamente um trabalho que vai ter que ser feito, evidentemente, e com isto o futuro será na investigação. Vamos efetivamente nos debruçar muito na investigação e ultrapassar esta questão, mas não interfere nos indicadores da OCC, os registros da consulta de ostomia. Relativamente, esta consulta está integrada nas unidades de saúde familiar. Efetivamente digamos que é discutível, porque isto efetivamente é uma área muito específica, requer efetivamente competências especializadas, formação na área, e portanto não pondo em causa efetivamente a desvalorização dos colegas efetivamente das equipas de saúde familiar no geral, mas estando centrado efetivamente numa consulta em si, provavelmente será se calhar a capacidade de resposta será se calhar mais, digamos, não é bem se calhar concretizada, mas na minha opinião não. Efetivamente mantém-se assim o centralizar esse tipo de consulta. E relativamente às feridas obviamente também trabalho numa SCCI, efetivamente a nossa ambição, assim como a da vogal do ACES, é implementar uma consulta na área das feridas, será também o futuro do nosso ACES, com certeza. Muito bem. Relativamente à Mariana, eu gostava de perceber se de facto a OLS facilitou o desenvolvimento do programa, não é? Porque uma coisa estamos a falar, como o Mário falou, em OLS e outra coisa é falar em ACES fora deste contexto do LS em que tudo é mais complicado, não é? Mas como é que é de facto a referenciação? Se é através do S-Clínico, se é pelo outro sistema, só para percebermos. Portanto, no S-Clínico, só com profissionais, não é, do ACES, é que nós temos a referenciação interna pelo programa. Se forem profissionais do hospital, temos o e-mail que funciona perfeitamente. Okay. E a referenciação é feita por e-mail. Temos também contactos pessoais, contactos profissionais, portanto também é facilitador. Se for preciso até uma situação mais urgente, é facilitador, sem dúvida. Mas porquê é que não é possível fazer só através do S-Clinics, como se faz, por exemplo, para a consulta de cessação tabágica, em que os utentes são referenciados apenas para o S-Clínico, não é? E temos essa ferramenta ao nosso dispor e acho que deve ser por aí a referenciação, não é? Sim, eu acho que futuramente isso poderá acontecer. Não sei se a enfermeira Alice me poderá ajudar, mas neste momento, se for um profissional do hospital, eu não consigo receber uma referenciação pelo sistema. Sim, não é? nós conseguimos referenciar via centro de saúde para o hospital a referenciação, neste caso mais uma referenciação mais médica, pelo RSS-SIGA, mas ao contrário não estamos a conseguir fazer. Portanto, da área hospitalar não estou a conseguir fazer nenhuma referenciação para os cuidados de saúde primários, para o S-Clínico dos cuidados de saúde primários. E neste caso ainda é feito por via e-mail,
portanto, quando vem de uma consulta ou da área ou de um internamento, que fazem a referenciação para um destes, de qualquer que seja o projeto, há outros também, no âmbito neurologia também nos referencia para a área da saúde mental, é sempre feito via e-mail, para depois que nós fiquemos também com este registro no S-Clínico, as próprias colegas, neste caso, as minhas colegas da UCC, solicitam para que eu faça a referenciação internamente para o S-Clínico, para que nós também possamos aqui fazer uma contabilização de tempo de espera relativamente à resposta, que depois cada utente vai ter do respectivo projeto. Não sei se me fiz entender. Portanto, sempre que há uma referenciação via e-mail, eu posteriormente faço a referenciação interna para o respectivo projeto, via S-Clínico, para que depois nós também possamos tirar o tempo de espera de intervenção. Muito bem. Pronto, eu também queria felicitar os 2 programas apresentados e um projeto barra consulta, não é? Foram muito bem apresentados, com resultados, ganhos em saúde, acrescentando todos valor, não é? E queria por isso mesmo também convidar todos os colegas para apresentarem comunicações livres, expostas, no nosso próximo congresso para o ano, o 4º congresso, 30 e 31 de março de 2023, na Figueira da Foz, e espero realmente ter também muitas comunicações para que também possamos continuar a fazer estes webinars temáticos com aquelas comunicações que não foram selecionadas. Mas não queria terminar sem fazer uma pergunta também ao Hélder, porque de facto é um programa que tem ganhos evidentes, resultados fantásticos, e eu queria lhe perguntar apenas como é que ele prevê, no fundo, que durante o próximo ano, que resultados é que espera do programa, não é? E em que indicadores, portanto, e estamos a falar de contratualização, por exemplo, se prevê mudar alguma coisa na contratualização do próximo ano. No fundo, como é que prevê no futuro este programa que já está implementado há algum tempo? Tentando responder à pergunta do enfermeiro Lima, é obviamente um programa que tem sempre potencial de melhorar, e nós estamos a pensar, para além, nós começámos só com a monitorização da hemoglobina glicada no início, entretanto alargámos para o perfil lipídico. Provavelmente para o ano temos que discutir também entre todos os dinamizadores do programa, saber se fará sentido avançarmos também para o controle de hipertensão arterial, de microalbuminúria, termos outros indicadores com impacto clínico no utente, que nós já percebemos que temos ganho, mas que ainda não temos monitorizado esses ganhos. Em termos de evolução, obviamente, nós temos, como eu já disse, 15 mil utentes diabéticos, temos cerca de 3 mil com a diabetes não controlada. Nós demos resposta até setembro a 260 doentes, 269, o impacto é bom, mas temos um potencial de crescimento enorme. Portanto, o nosso objetivo é, obviamente, provar o nosso trabalho, provar os nossos ganhos e recrutar mais recursos humanos para continuarmos a crescer. Não sei se será possível, vamos ver. Também depende muito da negociação que fizermos com as nossas direções, com a visão deles também, com a visão estratégica deles, mas o plano será continuarmos a aumentar, a crescer. Muito bem, obrigado, parabéns. Lima, só se me permites acrescentar uma coisa que o Hélder já disse. A monitorização, o impacto que isto tem em termos da nossa contratualização ou dos indicadores da contratualização, infelizmente ainda só estamos na gestão do regime terapêutico, não é no indicador que monitoriza a gestão do regime terapêutico, e temos este programa em plano de acompanhamento integrado. Pronto. Nós dando aqui um bocadinho novamente, desculpem, o nosso exemplo no ACES de Matosinhos, nós temos um indicador contratualizado que não está na matriz nacional, mas por acaso ficou este ano, ficou no âmbito da saúde mental. Quem sabe para o ano podemos definir
um indicador para esta área. Portanto, foi um indicador interno que foi definido com o Conselho de Gestão e que pode, para o ano, ser definido na área da diabetes ou na área do doente crónico respiratório, quem sabe. Exatamente. Lima, Muito bem. Obrigada, Lima. Eu tenho que terminar isto, pode ser? Diz? Pronto. Obrigado a todos. Deixar só o meu último reparo, mesmo o último, toda a gente percebeu os ganhos que cada um destes projetos tem, e há mais garantidamente. Se nós não tomarmos conta disto rápido, quando estou a falar de nós, estou a falar das UCCs, como é lógico, se não tomarmos conta disto rápido, alguém vai tomar. E alguém vai fazer carteiras adicionais e outra coisa qualquer, e nós vamos perder este espaço, seja nas UCCs, seja nas USFs, no Serviço Nacional de Saúde, seja fora, nas farmácias, nos privados. Portanto, ou nós tomamos conta, ou perdemos. Era só, Lima. E obrigado a todos. Obrigado, boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite. Obrigada. Obrigada, boa noite. Adeus, boa noite. Muito obrigada. Boa noite a todos. Vou esperar para fechar. Boa noite. Boa noite. Adeus, boa noite e obrigado.